Meus irmãos e minhas irmãs, todos que nos acompanham também na rádio, que nós temos uma passagem do Evangelho que para mim ela é essencial para o cristão. Jesus diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. A paz que Cristo nos dá não é semelhante à paz que o mundo busca. Infelizmente, grande parte da sociedade, iludida por alguns falsos pastores ou pelas suas próprias paixões, tem buscado uma paz que não existe. A paz de não ter problema nenhum na vida, não ter problema financeiro, ninguém ficar doente, ninguém morrer, todos os problemas desaparecerem. E acaba que isso frustra muita gente, né? Porque fica uma busca incessante de coisas que não existem. Um conto de fadas. Desde quando o homem entrou na vida com o pecado original, deu as costas para Deus, ali em Gênesis já foi dito que nós sofreríamos. E quanto mais a sociedade busca afastar-se do sofrimento, por exemplo, usando a tecnologia, hoje, querendo ou não, eu sofro infinitamente menos do que há 40 anos atrás, que não pegava nada pronto na mão, principalmente aqui em Goiás, né, 50 anos atrás, que tudo é difícil, tudo você tem que trabalhar no sol, talvez não tinha nem tanta facilidade para comércio, uma sempre escassez. Mas parece que naquela época não tinha tanta depressão e suicídio como hoje. Claro que tinha, porque o ser humano sempre busca o infinito. Mas era bem menor do que hoje. Os jovens não tinham tanta depressão com 13, 14. A minha mãe dizia que com 13 anos ela já trabalhava quase o dia todo, catando café, ajudando na casa. Então acabava que não sobrava tanto tempo para ficar meditando que o mundo não tem sentido sem Deus, né? Ou a carência. Tantos hoje são carentes, né? Tem poucos filhos, os pais não conseguem educar bem e acaba. Antigamente não, era 10 filhos, 9, um acaba que se relacionava com o outro e tocava o barco, né? As coisas fluíam, parece que mais naturalmente. Hoje mesmo, quem é corajoso e tem vários filhos, dizem a mesma coisa. Não, um acaba ajudando a educação do outro. Naturalmente, eles são menos egoístas. E é mais fácil de educar, ao contrário do que se prega, né? Mas o fato é que a paz que Cristo nos dá não é essa, meus irmãos. Essa de algumas igrejas que venha para cá que você vai deixar de sofrer. Olha o que acontece com São Paulo, que é um dos preferidos de Deus. Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Depois acabou que ele levantou. Depois voltaram a pregar. Ora, depois de você ser apedrejado, se fosse hoje, na nossa sociedade, no mínimo, teria um traumazinho para cuidar com um psicólogo por muitos anos, né? Não poderia nem tocar em assunto de evangelizar mais, porque Deus me livre, aquilo me deu um trauma. Aqui não. Acabou de levantar, no dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé, depois de ter pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Eles não dão espaço para essa choradeira, essa reclamação, né? E encorajando os discípulos, depois de ser apedrejado,
eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Ué, será que alguns que pregam o contrário leem essas passagens? É preciso. Mas e agora? Qual é a tática divina? A tática divina, a paz que Jesus dá, que é diferente, ela vem do seguinte modo: ela faz com que você se desapegue do mundo. Não vivendo alheio ao mundo, mas você não tem mais apego. Isso já resolve grande parte dos seus problemas. Porque grande parte do sofrimento do povo é o apego. É querer, é uma parte, né? Depois, ele te ensina a desapegar de si mesmo. Grande parte do sofrimento do povo é porque quer a sua honra, né? Não quer ser feridinho, não pode receber críticas. Ora, se você já está desapegado do mundo e desapegado de si, uma crítica não te incomoda tanto. Você dorme no mesmo dia como uma pedra, enquanto os orgulhosos ficam anos sem dormir, sem nem poder ver a pessoa que criticou. Depois, Cristo te dá uma fortaleza para suportar os sofrimentos, que são inevitáveis. Ou seja, são aquelas pessoas que dizem: Padre, eu reagi de uma forma que eu nunca imaginava. Depois ele te dá uma sabedoria para entender quem é você, o que é o mundo, qual é o projeto dele e que nós nascemos para o céu. Aí você fica tranquilo diante do sofrimento, mesmo a morte. Lembra da mãe que o filho suicidou? Que a única preocupação era se ele estava no céu. A partir do momento que ela teve essa resposta de Deus, porque ela continuou enxertada em Cristo, ela poderia naquela hora se afastar de Cristo, revoltar. Mas ela voltou mais fortemente a Cristo. E teve a resposta que queria. Hoje, tem 6 meses que aconteceu, eu falando com ela, ela está tranquila. É uma paz que não é do mundo. Porque no mundo era para ela estar totalmente depressiva. A própria mãe vê o filho. É uma paz que transcende a nossa existência. É uma paz que vem do alto. Essa é a paz de Cristo. Não se iludam. É uma paz que faz com que você, cada dia mais, saiba lidar com o sofrimento, com sabedoria, fortaleza e desapegado do mundo e de você. É uma paz que só Deus pode dar. E acreditem, as pessoas que se abrem são as pessoas humildes. Humilde quer dizer dependente de Deus totalmente. São imbatíveis. Ninguém tira a paz delas mais. Podem criticá-las, podem apedrejá-las, mas elas sempre dão um passo. Porque olha o que fizeram os discípulos. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor. Orações, a pessoa humilde está o tempo inteiro em oração e jejum e confiam ao Senhor em que haviam acreditado. Não ponha a confiança em si mesmo. Nós somos fracos. Imagina uma mãe preocupada com o filho que está estudando fora. Que segurança ela dá para o filho? Nada. Mas quando ela confia no Senhor, uma mãe que vê o filho drogado, que não sai daquela vida, já internou várias vezes, que esperança ela pode dar por si mesma? Nenhuma. Mas se ela confia no Senhor, ela assume aquele sofrimento e diz: Senhor, não importa o sofrimento que eu passe, mas eu quero o meu filho no céu. Eu quero a minha família no céu. Eu ofereço todo o sofrimento para que ele esteja no céu. E aqui Jesus diz o seguinte: não se perturbe nem se intimide o coração. Vou, mas voltarei a vós. Ou seja, Jesus está conosco até o fim dos últimos tempos, principalmente nos sacramentos. Se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Aqui é claro que
Isso gerou confusão, né? O Pai maior que eu, então Jesus não é Deus. Aqui ele está dizendo como humano. Lembra da kenosis de Cristo, né? Então Jesus se esvaziou completamente. O Filho é Deus, no mesmo nível, mas ele se esvaziou da divindade. Não da identidade, mas do poder da divindade. Disse-vos isto agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Aqui vem o outro aspecto. Existe uma batalha espiritual também. É muito importante ter essa consciência. Existe uma batalha espiritual. Os anjos que nos ajudam a ir para o céu e os demônios que nos tentam para levar para o inferno. É muito importante isso. Nós estamos em uma constante batalha espiritual. Quando você tem consciência disso, você não fica com tanta raiva da pessoa que te fere. Você entra em combate espiritual, sabe que a pessoa pode ser fraca e perdoa mais facilmente. Tem muitas atitudes de marido, esposa, que depois que começa a agir, é claro e evidente que é por ação demoníaca. E às vezes a mulher, principalmente a mulher, chega ferida, porque o demônio usa o marido para falar coisas pesadas. E se ela não sabe que existe uma batalha espiritual, ela acaba depois não querendo mais o casamento. Mas a mulher espiritual, ela sabe, opa, aqui está um momento de combater espiritualmente. Assim como com o filho e assim por diante. E sempre quem faz isso venceu, já vence, porque Cristo venceu, né? E ele diz, ele não tem poder sobre mim. As pessoas humildes que rezam, que buscam o Senhor, já venceram essa batalha espiritual. Já têm o poder da vitória. Por isso uma mãe que nunca viu seu filho se converter, se ela busca a santidade até o último suspiro, se ela é fiel, ela pode ter certeza que o seu filho vai estar no céu. Certeza absoluta. O único fracasso nosso é desistir do amor de Deus e da graça. É o único fracasso. Quem é humilde o suficiente para abraçar o sofrimento de cada dia e sempre confiar no Senhor até o último suspiro, é certeza que você vai ver sua família todinha na ceia celestial preparada para nós, desde antes da criação do mundo. Assim seja.